Estamos vendo uma placa de interdição. E essa é uma das 5 casas que foram interditadas pela Defesa Civil do município de Natal após a queda de galhos, grandes galhos, que ocorreu no dia 15 de novembro. E essa é a Rua São José, que fica no bairro de Lagoa Seca, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. E essa árvore em questão é o famoso baobá do poeta, árvore com mais de 300 anos de existência e com quase 19 metros de altura. E vocês estão vendo agora as partes que estão no chão, que é justamente o resultado do início do abate, que começou no dia 27 de novembro. Ou seja, na quinta-feira. Hello, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Carla Belk e moro onde muitos de vocês gostariam de passar as férias. E hoje eu vou contar para vocês o triste fim desse bravo guerreiro, o famoso baobá do poeta. Vamos subir o drone aqui para vocês verem toda a extensão desse problema e também dos vídeos que eu consegui fazer ontem durante o abate da árvore e que a rua também estava interditada. O baobá do poeta começou a apresentar problemas estruturais em meados de maio desse ano. Parte da estrutura caiu e o proprietário do terreno partiu em defesa de tentar salvaguardar a árvore, que é um dos símbolos históricos e culturais da capital potiguar. Conclamou especialistas em vários jornais para que pudessem apresentar uma solução para salvar o baobá. Vieram pesquisadores da UERN, UFERSA e DEMA para coletar material e avaliar quais patógenos estariam presentes na árvore. E até então, naquela época, não se podia avaliar se havia risco iminente de queda total da mesma. E vocês podem ver pelo vídeo que muitos galhos já foram cortados. Estão usando uma motosserra. E de acordo com as matérias que andei lendo sobre a árvore, que ela tem cerca de 19 metros de altura. Porém, o altímetro do drone acusou cerca de 25 metros. E esse terreno não era tão grande assim. Havia um muro dividindo esses dois. Um pertencia ao baobá e a outra parte é um estacionamento para o centro de velório. E justamente no dia 15 de novembro, grande parte da estrutura caiu e
caiu também não só sobre as casas, como também sobre o muro que dividia os terrenos. Vocês podem ver isso pela matéria da RNTV, que filmou a queda da estrutura no dia 15. E o analista ambiental do IDEMA, Ronili Santos, explicou na matéria do Tribuna do Norte do dia 28 de maio de 2025 que a morfologia dos baobás contribui para o surgimento de problemas. Por ter um interior esponjoso, é mais fácil a entrada de patógenos, fungos e insetos que perfuram o tronco e se alimentam lá dentro. Além disso, o formato da copa favorece a infiltração de água para o interior, podendo provocar o apodrecimento. Além de entender as causas, os especialistas que vieram tentar salvar a árvore avaliaram também as possibilidades de intervenção. Além de entender as causas, os especialistas avaliaram também as possibilidades de intervenção. E entre elas estavam a dentrocirurgia, ou também conhecida como arboricultura cirúrgica, uma técnica que consiste na remoção das partes comprometidas do tronco, seguida de limpeza, desinfecção e vedação com materiais específicos capazes de evitar novas contaminações. O processo incluía preencher o vazio interno do tronco com materiais próprios, selando para proteger contra fungos ou outros agentes nocivos. E essas imagens que vocês vão ver agora são de ontem, do sábado, dia 29 de novembro, quando estavam abatendo o baobá usando uma motosserra. E podemos ver aqui que parte da rua São José estava interditada, pois havia risco de queda de troncos na rua. Então os carros estavam sendo desviados. E o especialista do IDEMA, o Sr. Ronili Santos, ele destacou também problemas que atingem não só o baobá de Natal, que não são isolados. Segundo ele, a morte dos baobás milenares tem sido registrada em países africanos, de onde a espécie é originária,
especialmente no Senegal. Alguns especialistas atribuem isso às mudanças climáticas e ao aquecimento global, mas outros defendem que as causas precisam ser mais bem estudadas. Ainda assim, é uma situação muito preocupante. E o terreno do Baobá do Poeta foi adquirido no ano de 1991 pelo advogado e escritor Diógenes da Cunha Lima, para evitar a construção de um prédio residencial no local. Foi uma maneira de preservar a árvore, símbolo de força, resistência e sabedoria. Ou seja, nesses 34 anos que se passaram, o Dr. Diógenes cuidou e protegeu do Baobá, e mantinha também um funcionário seu ali, de posse das chaves do cadeado da cerca que circundava a árvore, para abrir para visitantes que quisessem ver o outro lado do Baobá, que ficava dentro do terreno. E eu mesma já tinha ido lá algumas vezes para fotografar a árvore, e também falava com esse funcionário para poder ver o outro lado de dentro do terreno. Gente, o que esse homem fez foi simplesmente fantástico. Parabenizo muito o Dr. Diógenes por ter cuidado tão bem do Baobá durante todo esse tempo. Conta a lenda que no ano de 1937, o autor do livro O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry, teria visitado a árvore, apesar de não haver provas concretas. Essa teoria é parte do patrimônio cultural da cidade de Natal. E quando o autor do livro, em uma de suas passagens por Natal, viu a árvore, ficou simplesmente encantado com a sua beleza, que acabou utilizando o Baobá como inspiração para sua obra. E a ideia é reforçada pela teoria de que o livro também contém outras ilustrações de paisagens brasileiras que poderiam ter sido inspiradas em sua viagem. E no ano de 2009, o engenheiro francês François Degaille, sobrinho de Saint-Exupéry, visitou o Baobá, reforçando ainda mais essa lenda. E entre os dias 14 e 15 de novembro, parte da árvore cedeu. Pedaços de madeira atingiram o terreno vizinho e a calçada. 5 imóveis no entorno da árvore foram interditados pela Defesa Civil, pois havia risco iminente de queda. Com isso, as equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram na manhã do domingo, dia 16, uma poda emergencial para retirar os galhos mais frágeis e rachados, e a fiscalização ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de Natal ficou acompanhando o caso. De acordo com os moradores, a parte interna do Baobá está oca e lá cabem 3 bombeiros com os braços abertos. E a ideia da poda emergencial
era dar sobrevida ao baobá para que ele pudesse viver por mais tempo. E na quinta-feira, dia 27 de novembro, veio a notícia que ninguém queria ouvir. A Defesa Civil decretou a remoção do baobá após a interdição dos imóveis. Se vocês estão gostando dessa história, eu peço que se inscrevam nesse canal, deixem um like ou um joinha e compartilhem essa história do baobá, do poeta, com muitos mais amigos e amigas. E vamos dar continuidade à nossa história. E a decisão da remoção do baobá foi devido após sucessivas avaliações técnicas que apontaram risco em manter a estrutura de pé, comprometendo a integridade física de quem vive e transita no entorno. E a decisão foi tomada em decorrência dos últimos eventos envolvendo a árvore, especialmente o registrado no sábado, dia 15 de novembro, quando parte dos galhos caiu e provocou a interdição dos imóveis ao redor. Então, senhores, realmente foram feitas todas as tentativas, mas infelizmente esse baobá terá que ser retirado. Infelizmente, grande parte da história de Natal vai morrer com ele. E o terreno, pelo que eu soube, há um mês atrás ele mudou de dono, ele não pertence mais ao advogado Diógenes da Cunha Lima, e sim ao centro de velório. Então, com a derrubada da árvore, provavelmente, e também com a retirada do muro que dividia os terrenos, eles devem fazer ali um grande estacionamento. Espero que vocês tenham gostado de todas as explicações técnicas apresentadas aqui no vídeo sobre o baobá do poeta. Para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e compartilhem essa nova história com muitos mais amigos. Espero vê-los em breve. Tenham um excelente domingo e uma ótima semana. Um beijo e tchau!